Bem, eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o secretário nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Nery Geller. E vou começar conversando com o Nery sobre a importância desse evento de hoje, o Gazeta Agro, que é um evento que traz 3 ministros da República aqui em Cuiabá para discutir o futuro do agronegócio naquilo que nós orgulhosamente entendemos que é a capital do agronegócio brasileiro. Eu acho que o Mato Grosso é o estado realmente que puxa o agronegócio para frente. E esse evento, o que pode de positivo trazer para os produtores, para os pecuaristas, para o setor produtivo de Mato Grosso, enfim. Bom dia, Nery Geller, um prazer enorme receber aqui nos estúdios da Capital. Bom dia, senador Antero, bom dia aos ouvintes. Para mim que é um prazer estar aqui com você mais uma vez e ainda mais discutir um tema tão importante como esse, a vinda dos 3 ministros e, Antero, os 3 ministros que realmente interessam o estado de Mato Grosso. Ministro de Meio Ambiente, que é uma pasta extremamente importante porque ela está vinculada diretamente à produção, ministro da Fazenda e o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. O ministro da Fazenda, é importante que se diga, a intenção do debate é para pôr na pauta a discussão toda ela da política macroeconômica do Brasil e principalmente de Mato Grosso, mais especificamente discutir inclusive a questão da Lei Candir, né, que é um debate importante que tem que ser feito com o estado de Mato Grosso e com a sociedade cuiabana, inclusive, com o pessoal mais da capital, da sociedade urbana, com a participação inclusive de empresários, prefeitos, vereadores. É importante que esse debate seja esclarecida a importância dessa questão da Lei Candir. E o ministro Blairo, ministro da Agricultura, que vai falar entre política agrícola, mercado internacional e fazer os enfrentamentos que precisam ser feitos num debate franco e aberto com o ministro Sarney, que é o ministro do Meio Ambiente. Então, é uma oportunidade ímpar. Eu particularmente estou muito satisfeito porque participei dessa discussão, da elaboração dessa discussão. Está de parabéns a Gazeta por promover esse debate, que é extremamente importante do ponto de vista econômico e social do estado de Mato Grosso, e não tenha dúvida que é um momento importante, até porque, Antero, não é fala dos ministros, é debate, onde será aberto o setor produtivo, as lideranças, a inclusive interagir e questionar os ministros sobre determinados assuntos. Você foi inclusive ministro da Agricultura antes do Blairo e hoje você é secretário nacional de Política Agrícola. Já tem uma consciência no setor produtivo de que nós temos que produzir caminhando ao lado das questões ambientais, até para que os nossos produtos ganhem os mercados internacionais? Essa consciência já existe nele? Antero, não tenha dúvida, não só para conseguir conquistar mercado internacional, para melhorar a imagem, né, o conceito de se produzir, mas também de preservar aquilo que faz a produção acontecer, que é a questão ambiental. Hoje não se produz mais se você não fizer a preservação ambiental. Por exemplo, Antero, se não tiver um plantio direto, hoje você não tem eficiência na sua produção e o mecanismo de plantio direto é o principal mecanismo de preservação. A manutenção da rotação de cultura é outro mecanismo importante do ponto de vista de renda do produtor, mas principalmente da questão ambiental, né? A recuperação dos mananciais de águas, ela se iniciou lá em Lucas do Rio Verde, ainda na década logo depois de 2000, 2004, quando foi implantado o Lucas Legal, e todas, 100% das propriedades foi feito, independente de ter sido votado o Código Florestal, foi feita a recuperação das APP, que são as matas ciliares, né? E as nascentes de águas. Então hoje tem uma consciência muito firme, e tanto que se preserva muito mais hoje. Isso não é isso é constatação já, são dados que estão postos aí. Hoje se preserva muito mais onde tem a produção do que tem onde tem os parques estaduais,
estaduais, federais, onde tem reservas indígenas. Quer dizer, a queima dessas áreas acontece com muito mais frequência e aonde se produz menos. Então existe sim uma consciência, até por obrigação do produtor, de fazer a manutenção ambiental, porque a sobrevivência da produção e a ampliação da produção, ela passa por isso. Bom dia, secretário. Nery Geller, qual que é a importância para Mato Grosso hoje de você ter que a Lei Candir sofra algumas alterações? Porque existem muitas críticas no setor, justamente com relação à questão que o agronegócio só explora as terras de Mato Grosso, teoricamente, e que o agronegócio não deixaria riquezas para o Estado e tudo mais por causa da exportação. O que precisa ser mudado e o que de realidade tem nessa fala e o que não é realidade nessa fala? Bom dia, Laís. Essa é uma pergunta importante e eu me empenhei muito para que esse evento acontecesse justamente nesse sentido. O estado de Mato Grosso é dos poucos estados que cresce a receita, que cresce a sua receita. E a sua receita, ela cresce exatamente em função da produção ser muito forte. As informações que chegam aos grandes centros, muitas vezes elas acabam chegando distorcidas, de forma distorcida. A Lei Candir, se ela não estiver da forma como ela está, ela inviabiliza a produção. Por quê? Porque nós estamos ainda hoje, boa parte da produção, a 2.600 quilômetros dos portos. Como é que você vai, com Mato Grosso, produtor de Mato Grosso vai competir com o produtor do estado do Paraná que fica ao lado do porto? Quer dizer, 30%, 40% do custo de sua produção, ele vai em frete. Nós não temos o problema de logística resolvido. O que precisa ser feito na Lei Candir, e aí eu sou a favor e defendo com muita firmeza, é a organização do repasse do FEX. Nós precisamos criar mecanismos e regulamentar o repasse da desoneração para os estados. E que seja uma compensação, né, que o FEX é Fundo de Compensação, né, em função da exportação. E que seja uma compensação mais que seja justo e que seja justo ao que o Estado deixa de arrecadar. Exatamente, e que seja lei. Agora, Laís, aprofundando um pouco mais, Antero, nessa pergunta, a questão da desoneração, ela é para matéria-prima, né? É para ninguém exporta imposto. Isso aí é todos os países, não é o Brasil, né? Não, é todos os países, inclusive os americanos. Agora, falar que nós não estamos avançando, e eu já falei isso aqui no seu programa, Antero, falar que nós só exportamos soja, não, isso não é verdade. Nós já consumimos, por exemplo, o nosso milho, cerca de 5 milhões de toneladas através da agroindústria. Nós temos vários campos. Isso fica no aqui. Interior, é lógico, ele 5 milhões de toneladas chegam aqui. Exatamente, ele é transformado em proteína animal, que vai para a carne bovino, que é através dos confinamentos e semi-confinamentos, e também suinocultura, avicultura, que está avançando muito forte aqui no estado de Mato Grosso. Basta pegar Lucas, Nova Mutum, Campo Verde, Primavera, Sorriso tem produtores que instalaram indústria que estão exportando para vários países. A transformação do valor da matéria-prima produzida no Brasil é muito grande no Brasil. Esse debate eu não entendo. Tem alguns deputados que estão falando da Lei Candir porque nós produzimos sem agregar valor, mas olha, gente, vamos visitar o interior do estado. Acho que na capital do estado, inclusive, deveria ter uma política mais agressiva de agroindustrialização. Sugerir isso logo no começo. Eu considero que o Mato Grosso, quando fui candidato a governador, inclusive, eu coloquei isso como principal plataforma do governo. Transformar o estado do Mato Grosso no maior estado agroindustrial do Brasil. Essa é a nossa vocação. Isso, né? E tem gente que fala assim, não, mas isso aí o agronegócio não vai deixar, porque para transformar em agroindústria, você tem que ficar com as commodities aqui, e aí não vamos exportar mais commodities, porque a matéria-prima vai ter que ficar aqui para fazer o óleo da soja, o óleo de milho, enfim, para industrializar.
Antero, mas é natural que quanto mais valor você agrega à produção, mas isso não mais interesse tem por parte do produtor. Se você conseguir vender o seu óleo, o óleo de soja para a indústria com isso reduzir o custo do frete e levar para o mercado internacional ou para os grandes centros consumidores, isso é uma lógica econômica. Quem que não quer isso? Você vende a saca de 60 a R$67 a saca aqui em Cuiabá, do que você vender R$67 no porto, é muito mais vantajoso para o produtor. Não tenha dúvida, né? Laís, olha, nós levamos a soja, aqui se vende hoje a soja 62 ou 67 reais, tá? Em algumas regiões, depende da região sul ou Rondonópolis 67. Exatamente, né? Rondonópolis 67, Lucas, por exemplo, Nova Mutum, já é 59 a 62 nessa faixa em função da diferença de frete. Olha que isso aqui dentro do estado dá 8, 10 reais de diferença. Repete aí. É R$67 em Rondonópolis, em Lucas 59 a 62 reais. É 5, 6 reais. É o frete por saca para trazer para Cuiabá. Mesmo, né? Não, adubo é mais caro em Lucas, porque ele tem a mesma lógica. O frete também passa por Rondonópolis, vai até Lucas ou Sorriso. Se pegar Itanhangá, Feliz Natal, que são fronteiras agrícolas, é menos ainda e mais caro o adubo, portanto aumenta o custo. Se você não tiver essa lei E não tem como ter essas fábricas aqui? Ela está acontecendo muito forte, Antero, no interior do estado. Basta olhar que cidades como Lucas do Rio Verde geram emprego, geram renda, muitos pais de família que precisam, né, do trabalho para sobreviver estão sendo empregados. Lucas do Rio Verde é uma cidade que eu moro, né, que eu conheço melhor. Só para você ter uma ideia, e você tem esses dados, nós crescemos a população em menos de 15 anos, cerca de 10 a 15 mil pessoas a mais, foram gerados 8 mil empregos só pela industrialização que está acontecendo. Acho eu, por convicção, que em Cuiabá, e falei isso à época para o prefeito Emanuel Pinheiro, quando ele estava montando o secretariado. Que você propôs a ele uma reformulação do distrito industrial para atrair indústrias, é isso? Exatamente, não só isso, mas fazer uma regulamentação para você ter documento do distrito industrial, você ter um foco e organizar a questão industrial. A política de industrialização aqui da capital, que é a capital do agronegócio, ela tem que acontecer para beneficiar as pessoas que precisam de emprego, para movimentar o comércio. E aqui tem como fazer isso, Antero, porque tem mão de obra, tem muitas pessoas diferentes no interior que as indústrias para se instalar tem muita dificuldade. Isso está avançando, mas está avançando de forma muito lenta. Nesse aspecto, o gestor da capital tem que ser mais agressivo, inclusive vender as potencialidades. As indústrias que estão indo para o interior, elas vão com muito mais dificuldade, porque o custo e a cidade não tem as estruturas que tem aqui em Cuiabá, por exemplo, ou Várzea Grande, ou aqui na Baixada Cuiabana. E esse tem que ser o foco. Algumas coisas estão acontecendo. Obviamente que eu vou dar um exemplo, ali em Nova Marilândia, né, que é uma região da economia exaurida em função do garimpo, que acabou, e ali a indústria se instalou ali, e pro proprietário é bom, porque tem muita mão de obra barata, né? Ali os municípios são próximos um do outro, Alto Paraguai, Arenápolis, toda aquela região, e ela acaba aí, o pessoal se deslocando para trabalhar durante o dia e retorna à noite. Ali movimentou muito aquelas cidades, e Cuiabá pode fazer isso. E Nova Marilândia mexe com o que hoje? Com frango? Frango, né? Exatamente. Tem uma unidade da BRF lá que gera lá 2.800, quase 3.000 empregos, e que agrega o valor à produção. Não, imagina, é dinheiro circulando, né? Que são pessoas com receita e é dinheiro circulando, né? Pais de família que estão trabalhando e que melhoram a sua qualidade de vida, que tem tudo. Exatamente, que tem toda uma estrutura por trás que acaba, quando você tem trabalho, quando você tem emprego com salário ao menos razoável, as pessoas vivem melhor, tem menos problema de segurança, tem menos problema de roubo, tem mais segurança do ponto de vista, inclusive da instalação de universidades e assim por diante. Então as coisas vão acontecendo. Olha, eu volto a frisar, Sinop, por exemplo, Lucas do Rio Verde, essas cidades que as agroindústrias estão se instalando, elas geram emprego, consequentemente tem várias universidades privadas e públicas também, e as coisas acontecem com mais rapidez e com mais facilidade.
E qual é o setor da infraestrutura que nós precisamos priorizar na questão do investimento? Você que é um cidadão, conhece bem o Mato Grosso, essa interminável BR-163, ela tá, parece que faltam apenas 140 quilômetros para terminar, é isso? Na verdade, falta 110, 30 quilômetros foram feitos esse ano. Infelizmente, é realmente uma novela, né, que acaba não tendo um final feliz, né, e nós estamos esperançosos para que isso aconteça. Avançou nos últimos anos, até era importante se diga. Nós vamos exportar pelo eixo da 163, mesmo ainda faltando 110 quilômetros até Santarém. Nós vamos exportar esse ano cerca de 14 milhões de toneladas pelo eixo da 163, Miritituba e Santarém. A estruturação portuária eu fiz agora no ano passado, junto com a minha equipe da Secretaria de Política Agrícola, o diretor de Economia, de Logística e também de Comercialização. Nós fizemos um estradeiro junto com alguns prefeitos da região norte. A quantidade de caminhões carreta que tem o fluxo ali por cima é coisa fora extraordinária. A valorização, inclusive, das propriedades na região de Matupá, de Alta Floresta, de Peixoto e Azevedo, é extraordinário. O que cresceu aquela região do ponto de vista da produção é fantástico, até porque hoje em Matupá se produz mais barato do que se produz em Rondonópolis, por exemplo, ou Lucas do Rio Verde. Por quê? Porque lá nós estamos a 580 quilômetros até Miritituba, 600 quilômetros, para levar o milho, a soja ou o valor agregado através da agroindustrialização, e a gente traz os fertilizantes com custo muito reduzido. Quer dizer, você economiza, se pegar Lucas ou Nova Mutum, você economiza quase 50% da produção, do valor do frete. Para você ter uma ideia, Antero, o que você leva a soca, a exportação de milho, o preço do milho no porto de Paranaguá para exportação, ele está R$30, 29 a R$31. Sabe quanto que é o frete? É de 14 a 17 reais o frete. Lá para cima agora você economiza quase 2.000 quilômetros, você está economizando cerca de R$4, R$5 só no frete, o que viabiliza aquela região. Então essa região do sul do Pará, do norte do estado de Mato Grosso, hoje está muito melhor posicionado, inclusive que Rondonópolis. Ou seja, faltam 110 quilômetros no estado do Pará, mas quem tem que lutar bastante pelo estado do Pará é o Mato Grosso, né? É isso mesmo. É o Mato Grosso. E outras também que estão acontecendo, Antero, ainda não na velocidade que precisaria, mas a 242, que é um eixo importante, porque ela tira ali do Médio Norte a produção para levar, inclusive para abastecer o Nordeste e para exportar também pelo Porto de Iteaqui, e outros modais. Nós precisamos de ferrovia que avance de Rondonópolis para mais pro Médio Norte. Hidrovia, e trazer hidrovia também. Tem vários modais que estão começando a se integrar, e Antero, mesmo que de forma um pouco silenciosa, mas as coisas estão evoluindo. Agora mesmo as pontes foram liberadas da 242, logo nós vamos ter mais um eixo importante para exportar, escoar parte da nossa produção. Nery Geller, tem muita crítica com relação à questão da Câmara Federal. Sempre falaram assim, Mato Grosso tem 8 deputados federais, 3 senadores, é minoria em Brasília, por isso que não chegam tantos projetos para Mato Grosso como chegam para outras regiões do país, projetos de infraestrutura. O senhor acredita que nós temos uma representatividade menor e conseguimos menos projetos para o estado porque temos um número menor de deputados, ou porque a nossa voz não é ouvida em Brasília? Qual que é a avaliação do senhor que está em Brasília? Laís, na verdade, a nossa voz, elas são 8 senadores, mas o setor está muito organizado e muitas coisas avançaram até um pouco mais do que em outros estados. Nós precisamos reconhecer isso. Então a nossa bancada é atuante, mas mais atuante que a própria bancada é o setor que está muito organizado. Só para você ter uma ideia, através da AMPA, da ProSoja,
e de outras entidades aqui do estado. Tem o Instituto Pensar lá em Brasília, que ele pauta toda a matéria legislativa de interesse do estado e de infraestrutura do país no Congresso Nacional. Isso avançou muito. O Código Florestal, por exemplo, ele foi aprovado pela força e a organização do setor. Eu mesmo, Laís, virei secretário de Política Agrícola, acabei tendo a oportunidade, Deus me abençoou, de ser ministro de Agricultura, e fizemos muito pelo estado, muito pelo país, pela organização do setor. Então, obviamente que nós precisamos ter parlamentares atuantes, firmes, que façam os enfrentamentos a favor do Estado, para que a gente possa avançar. Mas nós avançamos sim nos últimos anos na representatividade política. Tanto que temos lá hoje também novamente o ministro Blairo, que é uma figura forte, importante, né? E que a presença dele, ela tem muito peso nas decisões, inclusive para investimento para o Estado de Mato Grosso. Não, e recentemente é o seguinte, o setor produtivo é responsável em Mato Grosso por 67% a 76% da nossa economia aqui é do agronegócio. É gerada pelo agronegócio. Aí nós tivemos lá o Neri Guerra, que foi ministro, que é secretário nacional de Política Agrícola, tivemos Blairo, que é ministro, tivemos Neri Guerra como deputado federal, com grande atuação na bancada ruralista, e tivemos agora, recentemente, o Nilson Leitão, que foi presidente, inclusive, dessa bancada ruralista. Então, tivemos uma representatividade. Sim. Não, tem, à altura do que produzimos. Exatamente. Não é nem a altura da nossa população, não, né? Não. Porque a população nossa é menor. É muito pouco, é o que a Laís falou, nós só temos 8 deputados, né? Enquanto São Paulo tem 72. Isso por quê? Porque a densidade eleitoral nossa é muito baixa, nós temos poucos eleitores, mas ela acaba se superando pela força e a organização do setor e a força do setor produtivo. Deixa eu te fazer agora uma pergunta na área política, mas tá na política, né? Eu tô esperando. Neri Guerra vir aqui não falar de política, né? Porque o Neri Guerra foi deputado federal e, pelo noticiário, é candidato novamente a deputado federal. O que representou para vocês do PP a desistência do Blairo Maggi? Não foi um baque grande no projeto? Antero, foi um baque muito forte do ponto de vista eleitoral do partido, né? Para nós que somos liderados por ele também, num primeiro momento, né? Mas depois, num segundo momento, você percebe que a figura do ministro Blairo, ela é importante também a manutenção lá em Brasília, nesse momento de transição, e para dar sequência nos projetos encaminhados, e não são poucos, Laís, tem muita coisa, inclusive para o mercado internacional, que depende aí a consolidação de novos mercados, o que vai fortalecer muito a economia do estado. Aliás, de Mato a Grosso. palestra dele hoje vai ser sobre isso, né? Exatamente. O debate dele é conquista de mercados, né? É isso mesmo. Então, inclusive é importante a presença das pessoas que estão nos ouvindo. E então ele deixa essa participação na questão da disputa eleitoral, fica no Ministério. Acho eu sinceramente, Antero, que o Blairo tem todas as condições, dependendo quem ganha o governo, de se manter inclusive no próximo mandato como ministro. Ele é uma figura muito forte. Ele fez política para a agricultura, né? Ele não fez uma política. Ele é um líder classista. O setor vai pedir muito o Blairo. Na minha opinião, o Blairo é indiscutivelmente o melhor ministro do governo Temer. Olha que o Temer teve Serra no Ministério das Relações Exteriores, que era para abrir mercados, não sei o que, etc. Mas aí teve o problema, quem mais luziu foi Blairo Maggi. Blairo Maggi, na minha opinião, eu fui adversário político dele, né, mas ele foi o melhor ministro do governo Temer. Ele está sendo ele. E se não tivesse tido os percalços que teve, poderia ser um forte nome de Mato Grosso para a presidência da República. Mas acho bom para o estado e para o setor produtivo que ele permaneça lá no Ministério da Agricultura. E dificilmente ele não será convidado para permanecer. Por causa do setor. A voz do setor é muito forte. É muito forte. A voz independente de quem vai ganhar a eleição. Que a essa altura do campeonato ninguém sabe. Mas o Neri é candidato a federal? Eu ouvi falar que o PP quer lançá-lo a senador, governador. Não, para lançar outro, eu tenho um projeto, você sabe disso, Antero,
Já falei isso de várias vezes. Eu estou trabalhando para viabilizar um projeto a deputado federal. A minha pretensão, e acho que vou ser útil, vou ajudar o Estado, e não é sem nenhuma demagogia. Vivo muito intensamente a esplanada dos ministérios, conheço bem, posso e vou ajudar muito o Estado de Mato Grosso. Se nós conseguirmos chegar, eu vou conseguir, se Deus quiser, e se consolidar a nossa candidatura lá no Congresso Nacional. Pela experiência que eu tive como deputado federal, pela experiência que eu tive como vereador, né, num pequeno município no interior do estado, pela minha trajetória vim com 15 anos para cá no assentamento da reforma agrária, sei o que é passar fome, sei o que é difícil você conseguir nem estudar, né? A minha infância realmente foi de muita dificuldade. E depois consegui me projetar. Inclusive você me ajudou muito, Antero, você sabe disso, não é nenhuma, na época do governo Dante também, e nós sempre participamos e consegui chegar a deputado federal, secretário de política agrícola, e depois fui ministro da agricultura. Viajei 18 países, conquistamos 14 países, levantamos embargo, que o país estava embargado, não conseguia fazer exportações, conquistas enormes, como por exemplo exportar soja intacta. Talvez muitas pessoas que estão me ouvindo nesse momento falar, mas o Neri só fala de soja. Não, essa soja que está indo para lá gera milhões e milhões de emprego pelo país afora. Nós crescemos as exportações nossas, Laís, 72% da carne suína. Essas exportações foi conquistado o mercado para a Rússia, e fui eu que fiz aí o enfrentamento. Modesta parte estava no governo do PT, da presidente Dilma Rousseff, mas eu tinha um foco muito claro, é defender a produção nacional. E defendendo a produção nacional, você está defendendo a geração de emprego, a geração de renda, e esse trabalho que eu vou continuar fazendo. Obviamente com olhar voltado na questão da educação, né, que precisa ampliar os recursos, o olhar voltado, Antero, no enxugamento da máquina administrativa. Nós precisamos diminuir o tamanho do Estado, ter mais eficiência, gastar melhor o dinheiro, para que as pessoas que precisam de uma educação de qualidade possam ter acesso à educação de qualidade. As pessoas que precisam de UTI têm o dinheiro precisa ser melhor aplicado, e essas questões elas passam pelo Congresso Nacional. Esses grandes temas, eles passam pelo Congresso Nacional, e quando eu me proponho a fazer alguma coisa, eu mergulho muito forte, inclusive muitas vezes até com cobrança da minha própria família, né? Eu fico muito pouco presente em casa, porque eu acabo mergulhando no trabalho e não estou fazendo demagogia, é minha forma de trabalhar. Então eu me sinto preparado para disputar, e eu quero ter foco. Foi citado meu nome, sim, para ocupar o espaço do Blairo Maggi, e eu acho que teria até condições de fazer isso, mas eu agradeço as pessoas que lembraram do meu nome, agradeço ao meu partido, porque eu não quero tirar o foco. Eu já passei muita dificuldade. Sei que uma eleição para majoritária é difícil, tem outros nomes que querem disputar, um deles é o Adilto Saqueto. Eu já ia perguntar isso, o senhor apoiaria o Saqueto, já que ele faz parte desse grupo do Blairo Maggi, o próprio grupo do senhor? Não tenha dúvida, Laís, um excelente nome, um bom nome que pode vir a disputar. Conversei com o Adilto há 10 dias atrás, aqui no escritório dele em Cuiabá, tem uma relação muito boa, inclusive com o pessoal que orbita em volta dele, que são do grupo dele, né, que apoiaram ele para deputado federal, e eu não teria nenhuma dificuldade, assim como eu também não teria dificuldade de apoiar o próprio Carlos Fávaro, que é da minha cidade e tal, e outros candidatos que estão surgindo aí, o próprio Jaime Campos e tal, mas a tendência nossa é alguém ocupar o espaço do Blairo Maggi. Esse alguém pode ser o Adilto, e eu quero ficar próximo ao Blairo Maggi, vou ajudá-lo no Ministério da Agricultura, mas lá no Congresso Nacional, lá na frente parlamentar da agropecuária, é por aí o meu caminho, e eu não vou sair desse foco. Então essa é a minha linha. Tá certo. E o partido já definiu que lado vai, quem que apoia? Parece que tem uma definição entre o Wellington, Pedro Taques, Mauro Mendes. Com quem que o partido vai? Quem que vai ser candidato, Antero? Ninguém sabe ainda, né? Deus, tá tudo muito. Deixa os candidatos definirem, né? Deixa as coisas andar um pouco mais. Esse é o bagre mais ensaboado que eu entrevistei, né? Saiu bem. Olha, isso é a posição, olha, eu e qualquer dos outros. Pra definir aqui tem que esperar. Isso é lutador de judô, né?
Tem que esperar o movimento do adversário, né? Porque a sua força está no movimento do adversário. Mas o PP tem se manifestado aí através do Ezequiel. Pelo menos o deputado Ezequiel Fonseca, que é o presidente do partido. E é um grande líder do partido, né? Ele tem manifestado de que não vai com o governo Pentax. Essa é uma posição, Antero, eu dele, né? Não é do partido ainda, né? Não é uma decisão do partido, mas ela é uma voz forte. E em nome do partido, quem fala é o presidente, é o deputado Ezequiel. Eu falei e repito aqui, eu não tenho nenhuma dificuldade nesse momento, até porque, Antero, você acompanha um pouco o nosso trabalho, você sabe, o nosso foco é muito forte no Ministério da Agricultura. Eu vou sair até o dia 7 para disputar uma eleição. Devo sair até o dia 7, que é o prazo limite para você sair, se permanecer lá, né? para você conseguir disputar. Então eu vou sair. Depois que sair do dia 7, eu vou trabalhar mais a questão política. Aí nós vamos andar mais o estado. Apesar de eu estar andando muito. Esse final de semana eu fiz todo o Araguaia, fui Água Boa, Canarana, fui a Barra do Garço. Impressionante a acolhida e a falta de representantes legítimos daquela região lá. Estou entrando muito bem naquela região, mas depois eu vou ter mais tempo, inclusive para discutir melhor essa questão de para que lado vamos ajudar a opinar dentro de uma limitação, né? Porque eu não sou presidente do partido, obviamente em nome do partido quem fala é o presidente, mas vou opinar sim. Se permanecer no partido, eu vou opinar sim, vou participar da discussão. Se permanecer no partido, e aí, você vai para onde? E se não permanecer, você vai para onde? Eu vou, nós vamos fazer uma discussão dentro do partido. Tem ainda 3 semanas para definir, mas a minha tendência é ficar no partido, no PP. Obviamente que a discussão tem que ser mais dura, né, Antero? Nós não podemos entrar muito na questão do só aqui de Cuiabá, só porque estamos na base do prefeito. O prefeito nós ajudamos a eleger. Agora a discussão ela tem que ser madura e eu me posicionei, inclusive na semana passada com o presidente Ezequiel. Nós não temos nenhuma dificuldade, até porque eu apoiei muito forte o senador Wellington Fagundes na eleição, ajudamos na eleição, eu era ministro, a minha influência na época era muito forte, ajudamos a eleger, então temos uma facilidade de apoiá-lo, mas não tenho nenhuma dificuldade também de apoiar qualquer outro partido, inclusive a reeleição do governador, se tiver uma decisão partidária. Eu vou acompanhar o partido e novas lideranças que estão surgindo. Adilson Saquete é um deles, é senador hoje, Carlos Fávaro tem pretensão, tem muitos aí que estão. Você sabe que nos bastidores as coisas estão governador para você, sopa no mel, né? Na verdade, porque ele é uma liderança forte em Lucas também, né? Não, o Carlos, Antero, só para você ter uma ideia, o Carlos é da mesma linhagem nossa. Eu faz 30 anos que estou na vida pública, de uma forma ou de outra, logo no início, representante de classe. O Carlos estava comigo, a família do Carlos votou na minha primeira eleição para mim, para vereador. Nós fomos vizinhos, amigos e tivemos muitas dificuldades que foram enfrentadas juntos. Depois ele foi coordenador na minha campanha a deputado federal, então nós sempre estivemos alinhados. Depois eu fui vice-presidente da ProSoja, saí da ProSoja e abri espaço para o Carlos entrar. O Carlos virou presidente da ProSoja, eu virei ministro de Agricultura, tudo sempre muito articulado e alinhado junto com o Carlos Fávaro. Então a gente tem toda uma história, eu, ele e o Rogério Ferrarim, que é um amigo seu. Que é meu ídolo. Exatamente. Boa gente, outra liderança forte. O Rogério forte. É uma liderança forte que, se resolver botar a cara na política, vai fazer sucesso, porque é uma cabeça privilegiada. É uma cabeça muito boa. E é o cara que mais me chama a atenção. Fala assim, até você é muito relaxado. A última vez que eu era candidato a governador, eu fui em Lucas do Rio Verde. E eu tava com um sapato feio. Ele falou, você vai na reunião com esse sapato aí. Aí de repente ele saiu, comprou um sapato e me deu. Até hoje eu guardo na minha fazenda o sapato que o Rogério Ferrarim me deu. Eu deixo lá na chácara, lá eu deixo lá, quando eu vou lá eu calço o sapato do Rogério Ferrarim. Eu não esqueço disso. Você é muito relaxado. Eu já ouvi essa história. Comprou um sapato pra mim. Vai, Neri, eu torço pelo seu sucesso. O Mato Grosso precisa de homens do bem e você é do bem. Muito obrigado. Obrigado, Antero. Obrigado, Laís.